bastante leitura, não converse, não ande, deixa agora só o pastor falar com você, para você não perder o foco daquilo que Deus vai falar com você hoje, amém? Vamos lá então? Começando aí do curso Fé, eu já vou pedir para você abrir sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Abra sua Bíblia lá, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Obrigado, Fabiano, Deus abençoe. Pode deixar esse aí também, esse está geladinho, pode deixar. Pode deixar, é minha. Deixa que já fica 2. João capítulo 14, versículo 13. Abra sua Bíblia lá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Vai aparecer ali na tela também, você pode acompanhar por ali, né? E eu creio que Deus vai falar com você. E diz assim, ó, João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Em quem? No Filho. Vamos ler de novo? Então vamos lá, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome, ele diz, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu pergunto a você, quem é que está falando isso aqui? Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Quem está dizendo isso? Jesus, né? Jesus Cristo. O que ele está falando isso, pastor? O que ele está querendo dizer? Que tudo quanto você pedir no nome dele, ele vai fazer para que o Pai, ó, o Deus Pai, seja glorificado no Filho. Mas esse pedir aqui, você tem que entender que isso aqui muda tudo. Esse verbo pedir, não é o pedir do jeito que a gente entende. Por quê, pastor? No nosso idioma, a gente entende pedir como sendo um favor, né? Ah, por favor, fulano, faça isso para mim. Olha, faça aquilo. Ou até mesmo um pedir de mendigar mesmo, né? De alguém pedinte, me ajude, por favor, preciso muito, faz por mim. No nosso idioma a gente entende dessa maneira. Mas o que muda tudo, aqui você vai ver já no estudo, é que esse pedir, no original que ele foi escrito, ele foi usado o verbo aiteo. No grego pedir se escreve aiteo. Só que esse verbo lá no grego, olha pastor, presta atenção, não tem nada a ver com esse pedir que a gente entende aqui de mendigar, de por favor, não. Esse verbo aiteo lá no original é um pedir com autoridade, é um pedir com exigência, é um determinar, é um exigir, é um mandar. E isso muda o que, pastor? Muda tudo. Porque imagina, eu estava dando exemplo nos outros cultos aqui, imagina a polícia quando vai pedir lá para o bandido, coloca a mão na parede, ela fala como? Por favor, por gentileza, coloca a mão na parede, assim? Não, o policial vira para o bandido e fala, mão na parede agora. Ele está pedindo também, sim ou não? Mas ele está pedindo como? Com autoridade, ele está mandando, ele está exigindo. Porque quem tem autoridade pede, mas pede exigindo. Está entendendo, sim ou não? Quem pode, pede, mas pede com autoridade, com uma exigência, uma determinação. E aí isso aqui muda tudo, irmão. Quando o missionário lê isso, ele conta o seguinte, não está aqui no estudo, mas vou adiantar para você. Quem já leu aquele livro Como Tomar Posse da Bênção, do missionário R.R. Soares? A maioria já leu aqui. Ele conta que ele tinha um resfriado, já fazia, anos e anos, não lembro quantos anos. Mas ele fala que orava e nada desse resfriado passar. Ele orava pelas outras pessoas eram curadas através da oração dele, mas o resfriado dele não passava, de jeito nenhum. Até que um dia ele estava lendo aquele livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, e ele entendeu isso aqui, que o verbo que está aqui, tudo quanto pedires, na verdade deveria ser determinar, exigir. E ele entendeu que não é exigir de Deus, ele tinha que exigir que o mal saísse, porque pelas feridas de Jesus ele já tinha sido curado. E aí ele conta que ele chega na frente do espelho e fala, agora eu não vou pedir não, eu estou mandando e exigindo em nome de Jesus, demônio, você vai pegar esse resfriado, você vai embora. E ele fala que dali em diante, irmão, nunca mais ele teve resfriado, ele foi curado, pronto. Deus despertou o missionário e ele começa a falar da determinação, e o ministério da Igreja da Graça
cresceu muito aprendendo a respeito da determinação. E é o que você vai aprender hoje. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá para o estudo, então? Pega aí a sua folha já. Está aí escrito, né? Curso Fé 2026, primeira lição, determinação. Começa assim, ó. Nessa nossa primeira lição sobre a fé, vamos aprender o que é determinação. Em João 14:13, temos a seguinte promessa do Senhor Jesus: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Segundo os entendidos da língua grega, essa palavra pedirdes está mal traduzida. Teria sido melhor determinardes. Então aqui está a primeira lição. Não precisamos pedir a bênção, e sim o quê? Determinar, o que mais? Exigir e mandar. Ou seja, tomar posse daquilo que aprendemos pela palavra que nos pertence. Há muita coisa nova que vamos aprender nessas lições sobre a fé. E sempre que aprendemos algo, devemos colocar logo em prática. Não devemos ser lerdos em tomar posse daquilo que é nosso. Quando o Senhor nos dá uma revelação, junto a ela Ele nos dá o quê? Uma bênção. Então aprenda o seguinte, olha para o pastor. Toda vez que você lê na Bíblia alguma coisa que você entender, ou entender de um jeito que você nunca tinha entendido antes, ou nunca tinha entendido e agora você leu e entendeu, aquilo falou com você, a Bíblia chama isso de revelação. O que significa isso? Que toda vez que Deus te revela algo na palavra, ali tem uma bênção para você. Você não pode ser lerdo para pegar aquilo e falar, tá bom, né? Entendi o que eu nunca tinha entendido, vi aqui uma coisa que eu nunca tinha visto, tá bom, vou entender, vou ficar feliz por isso, mas não vou fazer nada. Não, você tem que pegar aquela palavra, você tem que orar sobre ela, você tem que crer nela, para que você possa receber a bênção que tem naquela revelação. É isso que o missionário está falando. Vamos continuar? Com você também. A partir de agora, não precisamos mais orar pedindo a cura, a prosperidade ou a vitória sobre as tentações, mas determinar ou exigir que quem? Que o mal saia da nossa... Para um pouquinho aí, antes de eu contar o testemunho que está aqui, deixa eu explicar isso aqui para você. Eu lembro que quando eu comecei a dar o curso Fé, e eu comecei a explicar para as pessoas que não tinha mais que pedir certas coisas para Deus, tem gente que não entendeu nada. Tem gente que ficou assim, mas como assim, pastor? Não vai pedir para Deus, vai pedir para quem? Não, presta atenção. Não tem como você pedir uma coisa que já foi dada a você. Na verdade, nós estamos pedindo coisas para Deus que Deus já nos deu. Quando, na verdade, a gente já tem só que tomar posse daquilo e mandar o diabo tirar a mão do que é nosso. Quem está entendendo, diga amém. Você quer ver para ficar mais fácil para você? Vamos fazer o seguinte, vem cá, Gustavo. Deixa eu dar um exemplo para você. O Gustavo vai me ajudar aqui. Está aqui essa caneta. Vamos dizer que o Gustavo queira essa caneta, o Gustavo quer muito essa caneta. Vem cá, pra você sair na câmera ali, Nós temos câmera também, pronto, aqui. Vamos dizer que o Gustavo quer essa caneta. Aí ele fala, pastor, me dá essa caneta, eu preciso muito dessa caneta. Essa caneta vai me ajudar muito, essa caneta vai mudar a minha vida. Essa caneta é tudo que eu preciso. E é você pedindo uma bênção para Deus. Aí eu, como Deus, vou fazer o papel de Deus aqui. Eu chego e faço assim, Gustavo, você quer essa caneta? Está aqui, a caneta é sua. Dei para ele ou não dei? Sim ou não? Eu dei a caneta, está ali, a caneta é sua. Só que ele continua olhando para mim falando assim, pastor, o senhor não vai me dar a caneta? Será que o senhor não gosta de mim? Será que o senhor não vai com a minha cara? Uma caneta que eu estou pedindo, o senhor não vai me dar? Está entendendo, sim ou não? E eu desse lado aqui estou dizendo, Gustavo, eu já te dei. Então quem está errado? Porque ele não recebeu, ele recebeu? Não, mas eu dei, não dei? Dei. Quem que está errado? Eu vou dizer para você, só falta ele fazer o quê? Tomar posse. Não dei na mão dele, e Deus trabalha assim no mundo espiritual. Deus já te deu, ele foi lá e colocou ali, na palavra dele. Está tudo na palavra dele lá, já saiu da mão dele para nós. Só que isso que o seu missionário chama de tomar posse, é você ir lá, entender que é seu, porque está ali.
Se ele sabe que é dele, ele tem que ir lá e fazer o quê? Fala comigo, fala pegar. Fala assim, ó, tomar posse. Exato. Só que o que acontece a maioria das vezes, olha bem para mim, presta atenção. Vem cá, Lidiane. Lidiane vai ser o diabo aqui. O diabo sabe que ele não tem entendimento. Continua pedindo, fala assim, me dá a caneta, pastor, vai. Por favor. E eu estou falando para ele o que? Eu já te dei. Só que ele não sabe. Vem cá, Lidiane, desse lado aqui, ó. E o diabo está aqui, ó, no meio. Fica aqui, ó. Por gentileza. Ela sabe que ele não entendeu o que é dele. Mas ela sabe que eu já dei. Está lá. O que ele faz? Pega a caneta e esconde. Pega aí. Aí, ó. Olha o que o diabo faz com quem não tem entendimento. E ele vai continuar fazendo o que? A vida inteira. Pedindo, chorando, implorando, sabe? Oh Deus, o Senhor não vai me dar. Oh pastor, por favor. E eu vou continuar falando aqui para ele. Eu já te dei. E o diabo dando risada. Dizendo, já que você não pegou, eu peguei. Já que você não tem entendimento, está aqui, vou segurar. Até que um dia ele ouve a pregação, ele ouve a palavra, ele acorda e ele sabe que ele não tem mais que ficar pedindo para mim. Ele entende que alguém pegou, porque se não chegou até ele e eu já dei para ele, tem alguém no meio que está segurando. E ele levanta a voz dele e fala assim, ô diabo, tira a sua mão do que é meu. Tira a sua mão da minha cura, tira a sua mão da minha libertação. Você vai tirar a mão do que é meu, porque eu vou tomar posse. E aí, irmão, o diabo não tem escolha, o diabo tem que entregar. Vai lá e toma dela. Pronto. Amém? Obrigado, pode deixar aqui, vocês me ajudaram bastante. Deu para entender, sim ou não? Quem entendeu isso, diga amém. Irmão, é aí que nós estamos errando. Para muitos aqui não é novidade, para muitos aqui você já sabe disso. Mas às vezes parece que você esquece. E você fica lá, choramingando com Deus. Oh Deus, o Senhor não vai fazer. E Deus está lá do céu dizendo, eu já fiz. Ou muitos que não sabiam, não tinham esse entendimento, o diabo está rindo e você lá chorando, e você lá, às vezes até se revolta com Deus. Já vi gente que se revolta. Pastor, porque Deus não faz, sabe? Eu estou orando há tanto tempo. Olha, Deus faz na vida do fulano, do ciclano, mas o que Deus não faz na minha vida? E Deus está dizendo, eu já fiz. Agora você tem que despertar e fazer o quê? Determinar, exigir. Mas não é de Deus, é de quem? Volta aí, ó. Está aí onde eu parei. A partir de agora não precisamos mais orar pedindo a cura. Está acompanhando aí, sim ou não? Achou aí? Estou continuando aí, com você também. Aí a partir de agora, não precisamos mais orar pedindo a cura, prosperidade ou vitória sobre as tentações, mas determinar ou exigir que o mal saia da nossa vida. Agora presta atenção nesse testemunho. Na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, um senhor me procurou para contar o que aconteceu com a sua criação de porcos e galinhas, que estava morrendo. Disse-me que todos os dias tinha que enterrar pelo menos uma criação. Segundo o seu relato, ele já tinha feito de tudo o que sabia para tentar salvar a sua criação, que era o seu ganha-pão. Aí numa manhã, ele ligou a televisão e ouviu-me falar sobre a determinação. E mesmo sem muita orientação, que na verdade é desnecessário, abriu a porta da cozinha, foi ao quintal onde gritou com a mão levantada, aqui não vai morrer mais nem porco nem galinha em nome de Jesus. 3 meses depois dessa sua determinação, ele veio a uma reunião que realizei naquela cidade e contou-me com lágrimas a rolar pela face que nenhuma criação havia morrido mais no seu sítio. É fácil e deve ocorrer também com você. Quem nos garante é o próprio Senhor Jesus. Então olha para o pastor, quem já tinha visto esse testemunho também? Muitos aqui já, né? Mas isso aqui é uma realidade. Esse senhor, né, ele conta também, o missionário conta também lá no livro Como Tomar Posse da Bênção, estava morrendo todo dia lá uma criação, todo dia morria. Mas pastor, não morre todo dia? Você tem que prestar atenção, irmão. Às vezes a gente começa a levar as coisas tudo no natural. Fala comigo, nem tudo é normal, nem tudo é natural. Você sabe que pode acontecer de morrer uma criação, morrer outra, mas todo dia, tudo, presta atenção, tudo que passa do normal tem algo espiritual.
Pastor, não é normal. Carro quebra, sim ou não? Mas toda hora não sai da oficina. Você pode às vezes sentir uma dor, vem um cansaço, porque você trabalhou muito, mas uma dor que não passa nunca. Um cansaço que não passa nunca. Fala comigo, tudo que passa do normal é espiritual. Aí a pessoa vai levando. Sabe, ele percebeu que aquilo não estava normal. Foi passando os dias, fez de tudo e não parava. Todo dia, você imagina, todo dia ele enterrar um bicho, eu não sei quantos eles tinham lá. Mas com certeza logo ele ia falir. Sim ou não? Logo ele não ia ter mais nada. Ia perder toda a criação. Aí um dia ele está assistindo a televisão, o missionário ensina isso aqui, ó, o negócio é o seguinte: você tem que mandar o demônio sair daí. Você tem que mandar o mal sair daí, você tem que determinar. Ele abre a porta, levanta a mão e fala: a partir de hoje. Esse a partir de hoje você vai ver que é uma das qualidades da determinação, é marcar tempo, não é ficar esperando. Ele falou: a partir de agora não morre mais nenhuma criação aqui, dali em diante acabou. Quem está entendendo, diga amém. Então tem coisa que somos nós, irmão, que temos que dar um basta. Não mais pedir, pastor, não pode pedir a Deus, não. O que você tinha que pedir, você já pediu. O que Deus tinha que fazer, Deus já fez. É você ficar firme naquilo que você crê e já agradecer e mandar o mal soltar o que é seu, mandar o demônio sair da tua vida. Aquilo que está anormal, para um pouquinho aí e pensa, o que está anormal na sua vida? O pastor, isso aqui já não é mais normal, não. Não, isso aqui já não está mais comum, isso aqui eu já não vou aceitar, porque não é possível. Isso aqui é para me dar prejuízo, isso aqui é para atrapalhar a minha vida, isso aqui é para me causar sofrimento. Então, irmão, toma uma atitude. Vamos continuar aqui no estudo, aprendendo a determinar. Quem está acompanhando aí, diga amém. Achou onde nós estamos, sim ou não? Quem está perdido, fala misericórdia. Olha lá, sempre tem um perdido. Achou aí? Ó, aprendendo a determinar, está em negrito aí, ó, tá mais escuro, achou? Então vamos lá. Determinar é marcar tempo, é fixar, é definir, é prescrever, é ordenar, é estabelecer, é decretar e decidir. Quantas pessoas passam o tempo todo sofrendo, enquanto oram pedindo a Deus que as cure, solucione os seus problemas, salve os pecados, os pecadores, faça uma porção de coisas, não sabem que na verdade é o Senhor que está esperando o tempo todo, enquanto elas, todo o tempo esperando, o tempo todo esperando que elas determinassem para que Ele pudesse fazer a obra. Continua, determinar é exigir de quem? É claro que não podemos exigir de quem? De Deus. Por quê? Não podemos mandar que Deus faça isso ou aquilo. Ele é Senhor e nós somos servos. Mas determinar não é ordenar a Deus, e sim ao diabo, que tire de nós suas garras e desapareça das nossas vidas, de nosso dinheiro, de nossas famílias. Determinar é obedecer ao Senhor. Quando agimos assim, descobrimos que este é o modo de fazer o inimigo o quê? Nos obedecer. Quando determinamos em o nome de Jesus, o poder de Deus entra em ação, realizando aquilo que queremos. Vamos virar a folha? Quem está entendendo até aqui, diga amém. É isso, meu irmão. Olha para o pastor, tem gente ainda esperando que Deus faça. Sabe aquela história? Ah, se Deus quiser, quando Deus quiser, Ele vai tirar de mim esse vício. Não. Eu lembro que a primeira vez que eu falei do curso Fé, foi quando eu comecei a fazer uma campanha na casa de um irmão, lá na garagem da casa do irmão. Eu tinha só 14 anos de idade. Eu comecei a ensinar as pessoas a respeito do curso Fé. E eu lembro de uma senhora que ela era vizinha da casa do irmão. O irmão começou a chamar ela para ir nos cultos. E a gente fazia lá e eu ensinava o curso Fé. Foi praticamente ali quase um ano. E aí eu comecei a ensinar a respeito do curso Fé. Essa senhora, ela bebia o dia inteirinho. Ela bebia da hora que ela acordava até a hora que ela ia dormir. Ela passava o dia inteiro bêbada. Era um tormento. E a bebida já estava afetando a saúde dela. Ela tanto bebia como fumava. E eu comecei a ensinar a respeito do curso Fé. Ela começou a entender, ela começou a aprender. O único dia que ela não bebia era o dia que ela ia no culto. Ela falava: pastor, o dia do culto eu não bebo porque eu quero ouvir a palavra e quero entender. Olha que coisa. E ela começou a ir. E quando ela começou a entender, quando ela começou a aprender, chegou um dia que ela fez igual esse senhor aqui.
Ela ouviu isso aqui e ela falou assim: então agora eu vou marcar tempo, eu vou determinar. De hoje em diante, eu não bebo mais. Eu não coloco mais uma gota de álcool na minha boca. E ela parou, irmão. Parou de beber. Mas por completo mesmo, não bebia mais nada. Só que ela ainda fumava, escuta para você ver. E um dia eu fui falar com ela, porque ela começou a entender, que ela começou a querer se batizar. Eu falei: mas a senhora precisa largar o cigarro. Não, pastor, a bebida eu larguei, mas o cigarro, quando Deus quiser, Ele vai tirar de mim. Eu falei: mas peraí, tem alguma coisa errada. Por quê? A bebida, quem tomou a decisão foi quem? Foi eu, pastor. Eu falei assim que eu não ia beber mais e pronto, acabou. E o cigarro? Não, mas o cigarro é mais difícil, pastor. O cigarro, quando Deus quiser, Deus vai tirar. Eu falei: não, não é não. Fala a verdade para mim, é a senhora que não quer? Aí ela olhou bem para mim, eu lembro até hoje, ela falou assim: ah, pastor, na verdade, é que eu não acredito que uma coisa tão pequenininha vai me tirar do céu. Eu acho que um Deus tão bom, eu tenho lá dentro de mim, sabe, penso comigo, que um Deus tão bom e tão maravilhoso, não vai me deixar fora do céu por causa de uma coisa tão pequenininha. A bebida sim, mas o cigarro não tem problema. Eu falei: tá vendo? Não é que a senhora não consegue se libertar, é que no fundo a senhora não quer. Está entendendo, sim ou não? Ela não queria, porque ela achava que não tinha tanto problema assim. Porque a bebida que ela quis, na hora que ela determinou, acabou, irmão. Mas o cigarro estava difícil. Por que estava difícil? Porque no fundo é ela mesma que não queria, ela achava que não tinha problema. Eu falei: não, ao contrário. Como é que pode uma coisinha tão pequenininha dessa ser maior do que o Deus tão grande que a senhora serve? E outra coisa, eu vou dizer o contrário também. Uma coisinha tão pequenininha dessa vai deixar a senhora de fora da salvação, da vida eterna. Minha irmã, se a senhora quis e Deus te libertou da bebida, se a senhora quiser também, Ele te liberta do cigarro. Ela falou: então eu quero, pastor, então vamos fazer o seguinte, você vai orar comigo agora, e a partir de hoje, a senhora vai dizer: a partir de hoje eu não ponho mais um cigarro na minha boca, nunca mais. Pega esse maço aí e quebra. Eu lembro que ela foi lá, pegou o maço, quebrou, rasgou, nós oramos, ela falou: a partir de hoje chega. Irmão, acabou. Eu lembro que eu batizei ela e depois Jesus a recolheu. Diga glória a Deus. Irmão, é isso. Às vezes não é que Deus não faz, é que eu realmente não tomei uma posição. Eu mesmo disse: chega, acabou, não coloquei um ponto final, porque no dia e no momento que você coloca um ponto final, como diz aí, determinar é marcar tempo, é fixar, é decidir. Acabou, irmão. Você não vai nem ficar mais pedindo a Deus: oh Deus, o dia que o Senhor quiser, o Senhor me tira desse pecado. Não, a partir de hoje chega, eu não coloco mais isso na minha boca, eu não coloco mais a minha mão, eu não entro mais nesse lugar, a partir de hoje isso não sai mais da minha boca, eu não aceito mais esse pensamento. Acabou. Diga glória a Deus. E ficar firme. Por quê? Olha o que nós vamos aprender agora. A simplicidade das coisas de Deus. Pode parecer simples, mas este é o meio mais rápido e seguro de recebermos as bênçãos do Senhor. Quando começamos a agir por esse método de Deus, não somente obedecemos ao Senhor, mas aprendemos que Ele realmente funciona. Eu creio que Deus não faz nada o quê? Complicado. Não faz mesmo, irmão. Os homens sim é que complicam o que fazem e tentam complicar também as coisas de quem? De Deus. E é verdade, né? Deus na realidade quis que as coisas espirituais fossem assim, para que até as crianças e os débeis mentais, gente de raciocínio difícil, pudessem receber as suas bênçãos. As coisas de Deus são sempre simples e o quê? E é verdade. Olha para o pastor, a gente aqui complica demais, irmão. O que o missionário fala aqui é tremendo. Até uma criança, eu contei o testemunho aqui no outro culto à tarde, se eu não me engano foi a minha irmã. Quando a minha mãe começou a ir para a igreja, ela era pequenininha. Às vezes você traz a criança assim, você acha que ela nem está prestando atenção, né? Ela está ali desenhando, fazendo uma coisa ou outra, mas a criança está com a antena ligada. Criança é assim, parece que ela não está ouvindo, mas ela está ouvindo, não está? E aí a minha mãe levava a gente para a igreja. Eu era um pouquinho maior, mas a minha irmã era menorzinha, ela devia ter uns 5 aninhos, uns 4 aninhos. E eu lembro quando minha mãe teve uma dor de cabeça insuportável, e ela conta que a minha irmã chegou e ela falou assim: mas ô mamãe, o pastor falou na igreja
que se a gente orasse e mandasse sair, ia sair. Fecha os olhos que eu vou orar para a senhora, mamãe. Colocou a mão na cabeça da minha mãe e orou. Na hora não aconteceu nada, minha mãe dormiu. Quando minha mãe acordou, foi fazer as coisas, foi trabalhar. Irmão, a dor de cabeça desapareceu. Uma criança, está entendendo sim ou não? Meu irmão, a gente tem que despertar, não tem nada difícil, a gente dificulta demais. Não, pastor, porque é complicado, o meu caso é mais difícil. Está igual a irmãzinha do cigarro. Não, o cigarro é mais complicado. Não é não. A gente aqui complica. Não, pastor, mas esse caso é mais... Não, pastor, já tentei, mas no meu caso é mais difícil. Não é não. Às vezes você está complicando muita coisa aí. As coisas de Deus são simples. Quem crê nisso, diga amém. Fala comigo, as coisas de Deus são simples. Até uma pessoa, como missionário fala, com dificuldade mental, ela consegue fazer as coisas de Deus, ela consegue entender o que Deus está falando. A gente aqui complica. Continua aí. Um desafio para quem crê. Se você determinar em o nome de Jesus, você pode estar certo de que a sua ordem não falhará. As palavras de Jesus não poderão passar, ainda que o céu e a terra passem. Mateus 24, 35. Tem como colocar aí para mim? Mateus 24, 35. Vamos ler ali na tela. O que diz lá? O céu e a terra o quê? Mas as minhas palavras não mudam, irmão. Se acontecia na época de Jesus, acontece hoje. Amém? Quando agimos sobre a palavra de Jesus, podemos ter certeza da vitória. Por mais difícil e desanimadora que uma situação possa parecer, usemos a nossa fé e soltemos a declaração do que cremos, determinando o que quisermos. Após termos determinado, podemos descansar, mesmo que os sintomas permaneçam e tudo pareça atestar que não conseguiremos. Olha para o pastor, o que é isso aqui? Aqui é onde muita gente perde a batalha. Por quê? Quando você determina, não é na hora que muitas vezes a coisa vai acontecer, não. Às vezes você orou, determinou, mandou o diabo tirar a mão dele, mas parece que não aconteceu nada. Aonde você tem que ficar firme. Você tem que perseverar contra sentidos e sentimentos. O que são sentidos? Visão, audição, está entendendo sim ou não? Toque, tato. Pastor, mas eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo. Imagina assim, por exemplo, eu estou com uma dor aqui no braço, eu entendi a palavra. Eu tenho que ficar pedindo a Deus, Senhor, me cura, porque lá em Isaías 53, 4 e 5 fala que pelas feridas de Jesus eu já fui o quê? Sarado. Então tá. Eu não vou ficar pedindo para Jesus uma coisa que Ele já me deu. Então eu só vou agradecer. Jesus, obrigado que eu estou curado. E você, demônio, em nome de Jesus, tira a tua mão da minha cura. Porque se Deus já me deu, então eu já estou curado. Só que a dor não desapareceu, continua lá. O que muita gente faz? Ixi, não aconteceu nada. Não funcionou a oração. Deus não me atendeu. Quem sabe um dia. Se Deus quiser. E volta atrás da oração que fez e perde a bênção. O que deveria fazer então, pastor? Ainda que a dor esteja lá, presta atenção, você deveria já continuar agradecendo a Deus pelo milagre, pela resposta, e continuar firme na sua oração. Como assim? Eu já pedi, não pedi? Deus já não me ouviu? Então pronto, eu não volto atrás. Jesus, obrigado que eu já estou curado. Mas está doendo, mas Senhor, obrigado porque eu já estou curado, não volto atrás. O demônio, eu já falei, você já perdeu, você já saiu em nome de Jesus, acabou, eu vou continuar firme. Está entendendo sim ou não? Alguém pergunta, e aí, como é que você está? Olha, estou sendo tentado ainda, mas eu já estou curado em nome de Jesus. Mas aí a gente volta atrás da oração. Só que no mundo espiritual, igual eu estava falando de manhã, imagina que essa folha aqui fosse de verdade, essa flor. No momento que eu pego uma rosa dessa, sendo ela de verdade, eu arranco ela daqui, ela já fica preta, murcha na hora? Não. Eu já entreguei rosas para você aqui, lindas, que já fazia 3, 4 dias que tinha sido arrancada. Ela fica bonitinha, nem parece que foi tirada. Só que uma planta, qualquer planta, depois que você cortou ela daqui, acabou, irmão, ela já está morta. Ela só pode não aparentar ainda. Mas acabou, ela já não tem mais ligação. A raiz já foi tirada. Sim ou não? Só que você vai esperar às vezes 3, 4, 5 dias para começar a ver ela murchar e desaparecer.
E no mundo espiritual não é diferente. Às vezes você já orou, o diabo já perdeu, já foi cortada a raiz dele, mas ele continua lá, para você acreditar que ele ainda está vivo, que ele ainda está operando, que ele ainda está agindo. E aí muitas vezes você retrocede da sua oração e diz, não foi dessa vez, mas quem sabe um dia, né? O diabo fala, opa, posso continuar aqui. Porque ela não perseverou, ele não perseverou na oração. Ô Deus, olha lá, ele desistiu, então eu estou voltando. Porque se nós tivéssemos ficado firme, ele não ia conseguir ficar. Quem está entendendo, diga amém. Então você orou, só agradece, Jesus, obrigado que eu já estou curado. Quem lembra de Daniel? O Daniel orou, a Bíblia diz que no primeiro dia Deus respondeu, sim ou não? Mas no primeiro dia ele recebeu a resposta? No primeiro dia Deus respondeu, mas no primeiro dia ele recebeu a resposta? Não. Quanto tempo demorou, quem lembra? 21 dias, 3 semanas completas. E por que demorou tudo isso? Entre a resposta de Deus e ele, um demônio entrou lá, irmão, e ficou lá, lutando, segurando a resposta dele. E o que ele fez? Acho que Deus não me ouviu, não. Deixa para lá, quem sabe um dia, né? Não, ele continuou firme no propósito, em oração. Deus, eu creio que o Senhor já me ouviu, eu tenho certeza que o Senhor já me respondeu. E Deus tinha respondido ou não tinha? Deus tinha, irmão. O demônio estava segurando ali para ver se ele desistia. E se em algum momento naqueles 21 dias ele retrocedesse da oração, o anjo tinha que voltar para trás com a bênção. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Assim tem muito cristão hoje. Se orou, irmão, já foi cortado pela raiz, ainda que a folha esteja verdinha lá, o demônio, você já está derrotado. Em nome de Jesus, eu não volto atrás da minha oração, eu já estou curado, o meu fulano já está liberto, o meu filho já está liberto, a minha filha já está liberta, eu creio que Deus já me respondeu, e fica firme na sua oração, contra todos os, vamos dizer assim, os sintomas, né? Ainda que estejam todos os sintomas lá. Vamos continuar? Ele diz assim agora, você é quem realiza a obra de Deus. Acharam aí quem está acompanhando, diga amém? Conseguiu achar? Você é quem realiza a obra de Deus. Agora que você sabe que é você quem determina, quem fixa os limites, quem diz o que terá ou não, pare de orar chorando, de se lamentar, suplicando que Deus na sua bondade lembre-se de você. Comece a se alegrar na presença do Altíssimo. Ore sim, não para mendigar a bênção, mas para fazer o que, irmãos? Agradecer por ela, né? Ele continua, para dizer ao Senhor, quão feliz você se encontra ao saber que tudo que você determinar, Ele mesmo fará por você. Agora é como se Deus estivesse lhe mostrando as suas reais possibilidades nele. É exatamente isso que Ele está fazendo. Você é de Deus, recriado em Cristo Jesus para o sucesso, para uma vida plena, para determinar o que quiser e vencer. Confesse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para terminar, exemplo de pessoas que determinaram. Na Bíblia encontramos inúmeros exemplos de pessoas que determinaram, se bem que talvez pouco conhecessem esse termo, e foram bem-sucedidas. Podemos destacar o caso do próprio apóstolo Paulo na cidade de Listra. Atos capítulo 14, versículo 8. Você pode ler aí no estudo, pode ler ali, que elas vão colocar ali na tela também. Atos 14, 8. Coloca ali para mim. Atos 14, 8. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, quer dizer, o qual nunca tinha andado. Versículo seguinte, 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser o quê? Curado. Versículo 10. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele fez o quê? Saltou e andou. Olha para o pastor, eu imagino que coisa tremenda que deve ter sido isso. Paulo está lá pregando, e de repente Paulo está pregando, Paulo fixa os olhos num rapaz que nunca tinha andado. E Paulo está escrito ali, volta no versículo, acho que é o 9, volta no 9. E fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser o quê? Curado. Olha para o pastor, dá para ver a fé de uma pessoa?
Dá ou não dá? Você consegue enxergar a fé de uma pessoa? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, eu acho que sim, pastor. Quem não acha nada? Quem está pensando na janta? De novo, participa aí comigo. Pastor, não tem como enxergar fé. Fé não dá para ver. Deixa eu ver, levanta a mão. Quem acha que não? Quem acha que sim, que dá para ver? Irmão, ali está dizendo assim, ó. E vendo que tinha fé para ser, então Paulo viu. Agora, como que vê a fé de alguém? Eu lembro daquela aquela passagem dos 4 amigos que levaram um paralítico para Jesus curar, subiram no telhado, fizeram um buraco e desceram. Se você ler lá, você vai ver que fala assim, ó, e Jesus vendo a fé deles. Jesus também viu, então fé dá para ver. Como é que vê a fé de alguém? Ah, pastor, o rosto da pessoa brilha assim, ó, dá para ver fogo saindo da cabeça dela. Nossa, aquele ali está cheio de fé. Não. A fé você vê pela atitude. No caso dos 4 amigos, Jesus viu a fé deles pelo esforço que eles fizeram. Viu a fé do próprio paralítico pelo esforço que ele também fez, de descer ali pelo telhado, por um buraco no telhado. E como que o Paulo viu a fé nesse homem? Provavelmente pela mesma questão. Paulo estava pregando, eu imagino que esse homem devia estar olhando assim, e recebendo tudo que Paulo estava falando, e faltava ficar em pé. Paulo conseguiu ver que ele estava acreditando com tanta certeza naquela pregação, naquela palavra, que ele estava quase para levantar. Paulo só incentivou, está entendendo, sim ou não? Paulo olhou para ele, na hora que Paulo olhou, Paulo conseguiu ver a fé daquele homem. Paulo falou assim, ó, levanta. Deve ter sido no susto. Ele não pensou um segundo. Na hora que Paulo falou, levanta, ali diz o que? Versículo 10, olha como foi a reação dele. E ele fez o que? Ele não levantou, ele fez o que? Olha que eu imagino esse homem ouvindo a palavra que Paulo falou assim, levanta, ele fez assim, ó. Ele pulou, irmão, e caiu de pé. Diga glória a Deus. Por que isso? Fala assim, ó, sem dúvida. Quando você não tem dúvida nenhuma, você não pensa, meu irmão, um segundo. Ele estava com tanta certeza de que aquilo que Paulo estava pregando era verdadeiro, e que ele seria curado naquele momento, que quando Paulo falou para ele, levanta, ele não pensou assim, mas e se doer? Imagina, se Paulo fala assim, ó, levanta, ele fala, ixi, mas e se doer? Na hora ele tinha perdido a bênção. Mas e se eu não conseguir? Levanta! Mas e se não tem que fazer fisioterapia? Nunca andei. Não. Na hora que Paulo falou, ele disse, a bênção é minha. Ele foi lá e agiu. O que Paulo fez, pastor? Paulo determinou. Você vai ver que o missionário fala aqui, Paulo não orou por ele não. Paulo deu uma ordem, levanta. E ele obedeceu. E não só ele obedeceu. No mundo espiritual, o demônio que estava por trás daquela paralisia também obedeceu. A fé daquele rapaz. Isso é determinar. Continua aqui para você entender, ó. Como podemos observar, Paulo não orou para que este cidadão fosse curado. Ele não foi lá e chamou ele e falou assim, vem cá, pôs a mão na cabeça dele, Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus. Ô pastor, não tem nem que orar. Tem casos que chega até a ser desnecessário. Pastor, mas tem que orar? Tem, você tem que orar para ter comunhão com Deus, está entendendo? Sim ou não? Para se aproximar de Deus. Mas tem certas bênçãos, meu irmão, que não é nem uma oração, é uma atitude, é uma decisão. Diga glória a Deus. Falta uma decisão. Porque tem gente que fica orando e não decide nunca. É o que Deus falou para Moisés. Moisés estava lá, Senhor, Senhor. Deus olha para Moisés e fala, Moisés, você está clamando para mim ainda? Manda o povo que faça o quê? Que marche. Vai lá, pisa na água, põe o seu cajado, que o mar vai se abrir. Diga glória a Deus. Não precisou. Vamos terminar aí. Como podemos observar, Paulo não orou para que esse cidadão fosse curado. Ele determinou a sua cura. Podemos citar ainda o caso de Josué,
ordenando que o sol e a lua se detivessem, fazendo com que aquele dia se espichasse por mais um dia. Todo mundo conhece aqui Josué 10:12. Josué chegou assim, irmão, eu não tenho fé para isso ainda, mas deveria de ter, e você também. Mas ele olha assim e fala assim: o sol, pare, o lua, se detenha. Irmão, e obedeceu. Foi o mesmo caso de Jesus. Quando os discípulos estão quase para afundar na tempestade lá, Jesus levanta e repreende o mar, e repreende o vento, e o mar se acalma. Os discípulos ficam assim: mas quem é esse? Que até o mar e o vento obedecem. E Jesus fala para eles: homens de pouca fé. Em outras palavras, eram vocês que tinham que ter mandado. Vocês podiam ter feito a mesma coisa. Só que faltou neles acreditar a autoridade que eles tinham. E eu vou falar uma coisa para você: às vezes nem você acredita a autoridade que você tem no mundo espiritual. Irmão, você tem que acreditar mais. Minha irmã, você tem que acreditar mais. Você tem que determinar e ficar firme na sua oração. E não voltar atrás mais. Não é ficar chorando, pedindo, mendigando muitas vezes: Deus, só um pouquinho, só alivia pelo menos um pouquinho essa dor, Senhor, porque eu não aguento mais. E Deus está falando: para com isso. Eu não vou aliviar um pouquinho essa dor, não. Eu já te curei. Toma posse da sua bênção. Oh Deus, tira só um pouquinho esse sofrimento. Oh Deus, deixa pelo menos dormir um pouquinho essa noite. Oh Deus, deixa pelo menos eu ter um pouquinho de paz. Oi, irmão, isso é mendigar. Manda esse demônio sair. Fala: demônio, você não vai me impedir de ter paz mais nem um dia. Você não vai tirar mais um minuto do meu sono. Você não vai mais me causar um minuto de dor, porque eu não aceito mais, em nome de Jesus. Eu quero ver se esse demônio não vai sair. Às vezes falta para nós essa atitude. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Você crê nisso, sim ou não? Vamos aplaudir Jesus bem forte então.